Fala, minha gente, tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho sobre o atentado sofrido pelo ex-presidente americano e candidato, pré-candidato, eu não entendo muito bem aquela bagunça do processo eleitoral americano, Donald Trump, né? No sábado, né, no meu horário e depois. Bom, o que a gente pode tirar ali de lição, né, no que tange a análise política, a análise social, da conjectura, né, atual da coisa? Muita gente compara, né, o Trump ao Bolsonaro. E existe uma comparação muito clara, que pode ser feita mesmo. Tá? E aí hoje, né, fui para a escola, né, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, fui para a escola, na verdade está sendo publicado na terça, né, então ontem, quando eu gravei o vídeo. Na segunda-feira fui para a escola e houve comentários e extremamente superficiais. Ah, porque lá nos Estados Unidos todo mundo tem arma e eles não podem reclamar disso. Eu falei, gente, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem arma, quer dizer que você pode ser matante. Tem carro, não pode estar atropelando as pessoas. Né? Coisa tem nada a ver com a outra. Né? Zygmunt Bauman falava uma coisa que é interessante. Né? Zygmunt Bauman é um progressista, né? Já falecido, mas um grande intelectual. Ele diz o seguinte, olha, quanto maior a liberdade, menor a segurança. Né? Então, quanto mais livre é um país, menos segurança institucional você tem. Né? Mas a verdade é que o cidadão armado, eu não sou contra, né, ter arma, o cidadão armado, ele, de alguma maneira, ele está mais protegido. Né? Isso aí é fato. Se ele tem habilidade, né, destreza para usar aquele equipamento, ele está mais protegido, né? Tem sanidade mental. Pois bem, eu não quero entrar aqui em méritos, se foi falha, se não foi, se ele odiava o Trump, questões psicológicas do atirador, nada disso. Eu quero dizer o seguinte, o que as pessoas não percebem é que existe uma elite global com mentalidade progressista. E mais, uma elite global com mentalidade globalista. Né? Parece redundância, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Uma elite global que vem desde o final, não sei se do final, mas meados do século XIX para cá, com uma ideia de governo mundial. A ONU é criada nessa toada. Né? Quem escreve o Estatuto da ONU é o G.H. Wells. Né? O Wells foi um escritor, né, de ficção científica e ele tem livros que falam desse governo mundial. Né? Eu nunca li os livros, né, do H.G. Wells, mas alguns viraram filme, né, A Máquina do Tempo, aquele outro Guerra dos Mundos. Ele tem um livro, não me recordo agora o nome, que fala exatamente de um governo mundial. Tá? E foi ele quem escreveu o Estatuto da ONU, né, na época que foi criada a ONU, em 1948. Mas, assim, existe um pensamento global nessa linha. Tá? Existe uma elite global progressista nessa linha. E uma coisa que eu posso afirmar com clareza, e esse atentado mostra isso, que qualquer pessoa que conseguir ter visibilidade e enfrentar essa coisa meio posta desse pensamento progressista, vai ser alvo de ódio, de uma forma ou de outra. Vai ser alvo de muita pedrada, em alguns casos, de facada e tiro. Tá? Por quê? Porque se opõe a esse pensamento progressista, globalista, de poder. E aí é importante entender. Quando eu falo dessa elite global, desse pensamento progressista, a turminha que fica em sala de aula, né, repetindo os mantras e tal, é tudo massa de manobra. Porque o que a elite quer é poder. O que a elite quer é governar, ter poder. É por isso que a história de um país não interessa. A história de heróis virtuosos que colocaram as coisas em ordem, né? Personagens como Margaret Thatcher, a própria Princesa Isabel no Brasil, que queriam fazer a coisa certa, que tentaram, que lutaram por fazer, né? Martins Afonso e tantos outros, são esquecidos. José Bonifácio, Dona Leopoldina, né? Esposa de Dom Pedro I, né? Grande estadista, uma pessoa extremamente intelectualizada, muito inteligente. Né? Então, essas pessoas são esquecidas pela história. Por quê? Porque essa elite globalista, progressista, deseja poder.
E aí, família, religião, história local, tudo isso tem que ser esquecido. Por quê? Porque todas essas coisas dão autonomia para as pessoas, dão senso de pertencimento. E o senso de pertencimento é a mesma ideia. Você não lutaria para proteger sua casa e seu patrimônio? Lutaria. Se você tem senso de pertencimento ao seu país, à sua cidade, àquela comunidade, você luta por ela. É mais difícil alguém de fora chegar e dominar. Porque você ama aquele país, você ama aquela cidade, você ama aquela comunidade. Né? E aí qualquer um que levanta o discurso e consegue ter alcance, né, como o Trump teve, como o Bolsonaro, o Trump tem, Bolsonaro tem, outros políticos têm, vão ser alvo de críticas. E aí, em casos extremos, vão ser alvo do que aconteceu sábado. Ou seja, o que eu quero dizer? Esse atentado, claro que assim, pelo que eu vi na mídia, né, a gente não sabe hoje também qual noticiário que a gente confia, né, se tem algum confiável, foi um menino de 20 anos que acabou sendo executado pela polícia, né, pelo pessoal que estava ali. E aí eu vi rapidamente no noticiário de manhã, conversando com alguns colegas de escola dele e tal. É claro que não dá para dizer que ele foi recrutado por algum grupo militante, isso seria ilação. Deixa as investigações seguirem. Provavelmente não vai dar em nada, como nunca dá. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: não dá pra gente ficar nessa ilação, mas se ele atirou no ex-presidente, é porque despertou nele um ódio. Né? Por quê? Porque todo mundo, nessa conjectura que vivemos, globalmente falando, em que esse discurso progressista, globalista, ganhou e está enraizado na mente das pessoas, qualquer pessoa que consiga se levantar contra e ganhar relevância, ganhar alcance, vai despertar esse ódio. Qualquer um. Qualquer um. Né? Principalmente, porque há uma diferença. Vamos supor, né, que em algum momento os meus vídeos viralizem e eu alcance muita gente. Como eu sou um professor, ainda que o meu alcance das minhas aulas, dos meus vídeos, seja grande, eu não tenho poder para interferir. Mas quando eu passo a ter poder, aí aconteceu o que aconteceu com o Donald Trump. Né? Gente, não caia nessa bobagem, nesse discurso todo, de que essa elite, essa patota globalista, progressista, está aí pela democracia, pelo bem da humanidade. Da humanidade. Não é. Eles estão aí por poder. Eles querem poder, querem grana. Né? São financiados aí por grandes milionários dos Estados Unidos, pelo próprio Banco Central, o Federal Reserve, lá, americano. Financia. Você pode buscar na história aí, quem quiser, eu recomendo lá a live do Guilherme Freire. Ele mostra como que o Partido Comunista americano foi quem financiou o Partido Comunista russo, soviético. Né? Foi isso. Né? Os pensamentos progressistas, não, né, de esquerda, que vão dar origem ao que a gente chama de progressismo hoje, eles se enraizaram primeiro nos Estados Unidos. Né? E ninguém percebe isso. Por quê? Porque século XIX para cá, claramente, né, os Estados Unidos ele é fundado como país no século XVIII, 1789, com a Declaração de Independência, e de lá para cá ele começa a ganhar protagonismo. Em meados do século XIX, Estados Unidos já é o condutor da história mundial. Isso é óbvio, né? Não precisa de muito para entender isso. E aí, no século XX, óbvio, é eles que vão fomentar, inclusive, as questões soviéticas. Né? Roosevelt e outros aí tiveram proximidade com o regime soviético. Tá? E outros figurões lá, né? Você pode ver lá no filme Oppenheimer, né? Muitos ali flertavam, participavam do Partido Comunista, enfim. Né? Você vê que é tudo isso. Por quê? Porque, no fundo, deseja poder. Ah, Marcelo, mas eles têm uma boa intenção. Não tem boa intenção coisa nenhuma. Não tem boa intenção coisa nenhuma. Né? Nenhuma. E aí, gente, a escola de Frankfurt, o próprio Marx, que dá origem a essa
essa história, essa genealogia do progressismo, né? O comunismo marxista, socialismo comunista, depois comunismo, depois o socialismo fabiano na Inglaterra, a escola de Frankfurt, e hoje o progressismo moderno, né? Moderno não seria progressismo contemporâneo, né? Marx está na modernidade, né? No período histórico da modernidade. Mas toda essa linha, você pode pegar lá no Manifesto Comunista. Nossa Deus. Marx está falando o quê? Ditadura do proletariado. Tem essa expressão lá. Se você nunca leu, convido você a ler. Você vai perder um tempinho, mas vale a pena. Dê uma lida para você conhecer o texto por você mesmo. Tá? Se quiser, eu tenho um exemplar aqui impresso. Né? Mas, enfim, né? Tá lá escrito. Quer poder. Não está preocupado com democracia e bem da humanidade. É poder. Então não caia nessa lorota de que, é pelo bem da humanidade. Não é. É para impor as suas ideologias. Beleza? É isso. Né? Essa é a minha leitura. No fundo, quem se levantar contra esse pensamento vai levar pedrada. Em alguns casos, vai levar tiro e facada. Beleza? Muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Lembrando que toda segunda-feira tem aula ao vivo no canal, né, sobre formação intelectual, espiritual e moral. Beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.